Boas, malta. Daqui fala Emanuel Tomé, ou também conhecido por Mr. Darklighter 66. Peço desculpa. Acordei tipo há uma hora para aí, nem tanto. Mas como ainda fui tomar banho, comer e assim. Pronto, aquelas coisas quando uma pessoa começa o dia delas. Porque hoje é o meu domingo, entre aspas. Amanhã já lá vai uma semana de trabalho outra vez. E aí? Portanto... Não fiz podcast a semana passada. Não tinha tema em primeiro lugar ainda, porque estava a pensar em algumas das coisas que queria fazer e não fazer. Tinha a minha namorada cá também, portanto, uma pessoa foi mais aproveitar a companhia dela do que outra coisa. E depois também houve aquela situação que, sei lá, fiz para aí uma hora e meia, se não mais, de podcast na semana anterior sobre Last of Us 2. Portanto, ia dar uma mini review ao Last of Us 1 também. Portanto, vocês quase conseguem imaginar que depois de fazer um filme só ao ouvirem-me falar, realmente uma pessoa pode fazer assim umas mini férias. Mas... ontem estava a partilhar umas stories porque tinha terminado o Uncharted 4, terminei a história gloriosa de Nathan Drake, o protagonista da série do Uncharted, e então houve um amigo meu que me falou inclusive, e tal, can you do a spoiler-free review da franquia? E eu comecei a pensar, e até a Bia tinha-me dito que já suspeitava que ia falar nisso, e realmente, porque uma pessoa não pode só falar mal ou só falar 50-50, há que falar de uma coisa também que realmente apreciou ou gostou, e nesse aspecto decidi então, vamos pegar na Naughty Dog, o estúdio que falámos tão mal nos dois podcasts anteriores. E bem, porque uma coisa de antigamente não invalida o que ela é atualmente, nem o que ela é atualmente invalida o que ela fez anteriormente. For good or bad, as coisas vão assim, as pessoas, as empresas, whatever, os elementos evoluem ao longo do tempo para melhor ou para pior. Não é uma constante absoluta. A não ser que sejas a EA. Aí não há muito a fazer. Ou gente estúpida também. Portanto, nesse aspecto, irei dar os meus parabéns para começar aqui à Naughty Dog para uma franquia, que é a franquia do Uncharted. Sem dúvida tem sido o meu vício neste último mês e meio, maybe. Eu já nem me lembro quando é que comecei sinceramente. Sei que foi quando recebemos a cena da quarentena, mas ainda tive à volta de um ou outro jogo, portanto não comecei logo de imediato. Mas... este mês a mês e meio, realmente uma pessoa sentiu-se a viver uma verdadeira aventura, and that was amazing. Portanto, antes de falar então em específico dos jogos do Uncharted, vou aqui só vos enquadrar na importância ou se calhar gosto que eu obtive por esta franquia. Essencialmente, I'm a big Star Wars fan. E vocês já vão perceber porque é que eu estou a falar de Star Wars numa review de Uncharted. Eu sou um grande fã de Star Wars. Conheço Star Wars desde os meus talvez 8, 9 anos. À pala do meu cunhado e à pala dos jogos da Lego, essencialmente. E engraçado ou não, normalmente quem é fã de Star Wars também é fã de Indiana Jones. Não é só porque é feito pelo George Lucas, mas e pelo Steven Spielberg, neste caso ele ajudou a fazer os filmes do Indiana Jones, mas porque tem um filme muito característico e próprio. Há montes de filmes de aventura, like The National Treasure e outros desse género, mas sem dúvida que é o Indiana Jones o pai, ou mais famoso, ou mais bem recebido de filmes de clássicos de ação-aventura, em especial dos anos 80. Tem muito a sua própria vibe, é o seu próprio bicho, por assim dizer. E o Indiana Jones, até não só por causa dos filmes, mas também por causa do jogo da Lego, do Lego Indiana Jones The Original Adventures para a PS2, foi possivelmente um marco de jogos de aventura ou de jogos de arqueólogos ou de tesouros sobrenaturais, esse tipo de cenas. Foi sem dúvida a minha ponta, a minha primeiro contacto para outras franquias desse género. Possivelmente continuará a ser o meu favorito de sempre, por tudo aquilo que representa e por tudo aquilo que me trouxe depois a ver franquias posteriores.
e sem dúvida que o Indiana Jones foi muito importante para a minha infância barra início da adolescência. Depois, graças a isso, obviamente me atirei ao Tomb Raider. Tomb Raider com a magnífica Lara Croft. Ela é só das personagens mais icónicas nos videojogos. However, hoje em dia já está a ser um bocado descartada. Eu acho que a Lara Croft foi um bocado como o Sonic da Eidos, em que é basicamente aquele quase pop culture icon everywhere dos anos 90 e início dos anos 2000, mas à medida que esses anos 2000 foram progredindo para a década de 2010, 2020, ela continuou a ser igualmente reconhecida, mas foi cada vez mais posta numa estante. I kinda agree with that. A Lara Croft é essencialmente o Sonic da nossa geração. Basicamente é isso. Ela começou altíssima e depois foi descendo, descendo, descendo até chegar a um patamar de 50-50. Basicamente foi isso que aconteceu. Eu sempre adorei os jogos do Tomb Raider. São jogos de survival, jogos de puzzle, jogos de ambientes. Tem inimigos e histórias muito próprias, apesar de estar tudo cheio de plot holes e erros de continuidade. Se virmos o jogo por cada um deles, they're pretty enjoyable. Se tentarmos ver aquilo como uma série, por favor, não vejam, porque se ainda tentarem meter os filmes da Angelina Jolie e os cómics, aí sim é que vão confundir ainda mais as coisas. Não vale mesmo a pena. Em termos de Tomb Raider, podem ver aquilo só como trilogias. E ainda assim é confuso para caraças. Portanto, just have fun, essencialmente. Portanto, o Tomb Raider foi uma das franquias mais presentes, maybe, na minha adolescência. Gostei bastante. Não joguei todos, joguei a grande maioria na Steam. E pronto. Depois cheguei à minha idade adulta e essencialmente não tinha... Acho que não tinha nada de aventura para me marcar até chegar a Uncharted, porque o que o Indiana Jones é para a minha infância, o Tomb Raider foi para a minha adolescência e acho que agora o Uncharted é para a minha vida adulta. There is a reason for this. Essencialmente porque acho que o Uncharted é que conta a melhor história. Ou a história que pelo menos te deixa mais ligado aos personagens, estilo quase Indiana Jones, lá está, que faz isso muito bem, tornar as personagens características e dá um sentido de conclusão fantástico que muitas franquias hoje em dia estão a não conseguir fazer, porque estamos demasiado ocupados ou a subverter expectativas ou a milcar a vaca até ao ponto das pessoas simplesmente odiarem as franquias enquanto podiam acabar num high note, como foi o caso da Uncharted. Não impossibilita haver mais jogos dentro do universo, apenas a história principal do Nathan acabou. E acho que é isso que é corajoso e é espetacular. Agora, Uncharted, curiosamente, para quem não sabe, eu tive contacto com o início do primeiro jogo quando eu era adolescente, pela PS3 do meu cunhado, porque o meu sobrinho estava altamente viciado nos jogos de Uncharted, nos primeiros 3 da PS3. Só que eu cheguei um bocado do início, it was ok, mas não me chamou muita atenção naquela altura. Eu, como não tinha PS3, só tinha PS2, fiquei naquela, ok, também não há de ser daqueles jogos que eu queira voltar sempre, ainda para mais tendo que jogar 3 de seguida. E então simplesmente deixei estar. O Uncharted 2 passou-me depois ao lado, o 3... Ainda na altura que a Eurogamer lançava revistas por causa de estar expectante do Arkham City para o computador e para a PS3, havia até um artigo a dizer que Uncharted 3 era o jogo mais cinemático e que possivelmente seria ao fim da jornada de Nathan Drake, que era o mais personalized do Indiana Jones e que seria o jogo rival para Game of the Year contra Arkham City. Eu senti-me bastante intrigado com essa situação. Eu li o artigo inteiro, mas again continuou a não me chamar a 100% após isso. Isso foi em 2011, só para terem uma noção, foi há 9 anos atrás. Até que depois veio a situação de jogar os Uncharted. Essencialmente, então, vamos começar agora pelo primeiro jogo. O Uncharted 1 é um jogo com uma história super básica. É um jogo que nos traz a situação em que é um explorador barra arqueólogo, que não é bem, / treasure hunter,
que é o Nathan Drake, e ele está à procura do túmulo do Sir Francis Drake, que é um explorador que existe na vida real, by the way, do século XVI, e o lema de Sic Parvus Magna, que é Small Beginnings Go to Great... Well, whatever, não decorei o lema, portanto vamos esquecer esta parte. Or Great Achievements Come from Small Beginnings. É algo desse género. E existe realmente mesmo por causa da rainha de Inglaterra na altura, quando lhe entregou a espada do miúdo Sir Francis Drake. E essencialmente começamos a plot num barco juntamente com a Helena Fisher, que é jornalista barra voz da razão destes jogos inteiros, até que são assaltados por piratas. A partir daí, depois são salvos pelo Victor Goddamn Sullivan, numa situação assim muito rápida de introdução ao shooting do jogo, e vamos até uma ilha porque andamos a pesquisar fontes para chegarmos até ao Eldorado. Daquela tal história que é super batida nos jogos de aventura, mas as pessoas continuam a teimar nisso. Well, it was ok. Mais vale despachar à primeira um tesouro super clichê e tentarmos procurar outras cidades perdidas ou tesouros ou entidades sobrenaturais. Mas foi uma coisa engraçada a twist que eles depois revelaram sobre o Eldorado no jogo. Por acaso não estava muito à espera dessa. O que é que eu tenho a dizer sobre o primeiro jogo? O primeiro jogo é, sem dúvida, o que, se tu jogares no modo normal ou hard, não sei se poderei dizer que é o mais difícil, embora haja gente que diga que é o mais difícil. Acho que é o jogo que tem menos opções de jogabilidade e menos interações com o ambiente, porque é um jogo muito limitado. Again, é um jogo de 2007. É entertaining, o remaster da PS4 está muito bom em termos visuais. Em termos de jogabilidade, nota-se que houve ali uma melhoria ligeira, mas continua a ser um jogo um bocado steved e limitado, porque, then again, é um jogo de early PS3. O jogo do Uncharted Drake's Fortune, o primeiro, ele, pontos muito positivos que tem é o sentido da exploração, porque tu basicamente só jogas numa ilha, este primeiro jogo todo. Tens um sentido de wonder, um sentido de mistério, um sentido de suspense e um sentido até de terror no final do jogo, quase Silent Hill-like no final do primeiro jogo, que acho que essas situações a Naughty Dog nunca mais conseguiu trazer a 100% para os outros jogos futuros. Acho que por um lado é why, porque sem dúvida que fazem a aventura um pouco melhor, mas por outro ainda bem, porque o primeiro é muito overlooked e então acho que estas características o fazem parecer único em relação aos outros jogos posteriores, e acho que foi um muito bom início. Cons não tem assim muitos, para além de uma história se calhar pouco presente até aos capítulos mais posteriores, e limitação de jogabilidade dentro do que podia sair dali. É basicamente isso, e ainda tentar beber muito de Tomb Raider neste primeiro jogo em termos de jogabilidade, puzzle resolve, o climbing. Essencialmente é isso. É aquele jogo que é obrigatório porque é o início, and it's a good game on its own, mas em comparação aos outros acaba por passar um bocado ao lado. Os personagens são giros, mas then again todos eles têm pouca presença, exceto o Nathan e a Helena. Claramente que o Ronnie Raja é aquele vilão da treta que toda a gente acha piada, porque o gajo é cómico e é sem dúvida se calhar aquele que tem melhor presença dos outros dois vilões que ainda aparecem na história. Mas pronto, uma coisa engraçada é que eu não estava à espera de um elemento sobrenatural no jogo. There is one, daí a parte de terror que vos falei. O que é bastante engraçado, porque eu não estava à espera que a Uncharted tivesse isto. Eu pensava que era uma cena super realista em relação a Tomb Raider. Tomb Raider tens dinossauros, tens Excalibur, tens a Atlântida, tens tanta coisa sobrenatural que aquilo quase parece ridículo em alguns aspectos. Enquanto aqui eu estava à espera que fosse tudo muito terra a terra, mas Uncharted lá entrega uma outra coisa sobrenatural, pelo menos nos três jogos. No 4, spoiler, não há elementos sobrenaturais.
Em relação ao. Portanto, em termos do primeiro jogo, uma pessoa realmente sem muito falar em spoilers não pode estar a falar muita coisa. Vamos agora para o segundo jogo. O segundo jogo, o Among the Thieves, é o meu favorito dos quatro. É uma sequela done right. O jogo foi criado em 2009. Pegou tudo o que o primeiro tem, estendeu, melhorou e ainda criou. Portanto, basicamente o 2 foi uma sequela mesmo diretamente da palavra. Acho que uma das sequelas que isto me fez lembrar, essencialmente, foi a transição, por exemplo, e falámos do Arkham há uns minutos atrás, do Arkham Asylum para o Arkham City. Foi pegar tudo o que o Arkham Asylum tinha de bom e fazer ainda melhor. E essencialmente acho que é isso. Este jogo aqui já se sente mais cinematográfico, já tem 7 pistas construídas, há uma muito maior densidade de cutscenes e de exploração de dinâmicas e caracterização dos personagens, já se sente mais como um filme e não como uma história simples transitada num jogo, já se sente mais como é o jogo a tentar transitar-se para uma criação de um filme ou de uma série, por assim dizer. Apesar do Sullivan aparecer muito pouco tempo, infelizmente, é substituído por uma das minhas favorite key characters, Chloe Fraser. Imaginem, se a Helena é aquela mulher honesta, destemida, racional e preocupada com o Nathan, a Chloe é essencialmente aquela mulher independente à qual tu audaz, nunca sabes o que é que ela está a pensar ou o que vai fazer a seguir, e é extremamente atraente e tem uma extrema química sexual com o Nate. Ou seja, o que é que isto vos faz lembrar? Essencialmente é tipo Mary Jane e Black Cat, ou como eu gosto de chamar, a Chloe, é literalmente a Catwoman do Uncharted Series. Por isso é que eu se calhar gosto tanto da Chloe, ou neste caso a Chloe é uma fan favorite de muita gente, pelo que eu já pude perceber-me. É normal. I mean, she's basically... Ela é o total oposto da Helena. É fantástico. Acho que a caracterização dela está mesmo muito bem feita. Outro gajo que eu também adorei ver a caracterização e o lado da história dele aqui foi o Henry Flynn. O Flynn é literalmente o que qualquer americano pensa de um britânico. Eles são gajos arrogantes, bonitos e malvados. Porque claramente que o gajo aqui tinha que ser um vilão na história, não é? Ele literalmente numa parte do jogo trai o Nate e junta-se ao exército do vilão deste jogo, o Lazarevich. Eu não quero estar a dizer o nome mal dele porque é um nome assim, Lazarevich, lá está. O gajo é russo e tal, e ele tem só das frases mais meme de sempre, por acaso, mas isso é mais para o final do jogo. Enquanto que os vilões no primeiro jogo são muito aquela cena de tentar apanhar o ouro e tal, somos quase mafia style villains. Neste segundo já temos um vilão que só quer ter o dinheiro e rivalizar o Nate, e queremos outro que literalmente quer conquistar o mundo a tentar se tornar imortal porque se crê quase como um profeta ou alguém que está ao nível de Hitler ou Genghis Khan, e é do género, ele pega em todos os ditadores do mundo e tenta se declarar quase como um. E então é um vilão megalomaníaco e clichê, certo, mas não deixa de ser divertido de se ver. A Helena volta neste jogo também a continuar a ser a voz da razão, essencialmente aqui do jogo. Em termos de jogabilidade, foram postas mais armas para selecionar. O jogo agora já conta com Quick Time Events também. Já temos uma melhoria no combate corpo a corpo que já havia num... Quando a pessoa passa esquece que ele existe. Existe momentos de set pieces e mais amplitude na história. E essencialmente é isso. É pegarem tudo o que o primeiro tem e colocar melhor no segundo.
também adquiriram uma dinâmica espetacular, porque nós temos que ir ao Tibete durante o segundo jogo e nós somos postos como um personagem que eu não vou estar a querer dizer nome ao momento em que nós encontramos, porque é spoiler. You will see it by yourself. Mas que acho que foi o melhor jogo que conseguiu traduzir uma relação bastante única, porque é do género. Imaginem que vocês vão a um país e não sabem falar a língua, nem a outra pessoa se calhar vos percebe. Portanto, tudo o que vocês falam é por confiança mútua e linguagem corporal ou movimentos do corpo. Ou seja, vocês têm que estar com o dobro da atenção ou o dobro da confiança para acreditarem nessa pessoa. Essencialmente, acho que este foi o melhor jogo até agora que eu joguei que conseguiu traduzir esse momento tão bem, porque é tão fixe e engraçado ver o Nate a tentar montar esta relação de amizade com este homem e vice-versa, que ele é só um side character que aparece em alguns capítulos, mas o gajo por algum modo torna-se inesquecível para quem jogou os jogos do Uncharted, exatamente por esta relação de trust e de interajuda que os dois constroem, apesar de não perceberem um caralho do que é que cada um diz. Mas pronto. Também tem um elemento sobrenatural, também mais para o final do jogo. Aliás, tem dois, se é que possa contar assim. Em termos do Uncharted 3, o Drake's Deception, aqui está o jogo que toda a gente achava que era o último, por ser o mais pessoal para com Nathan Drake. É um jogo que realmente revela muito do seu passado. E os jogos do Uncharted não fingem nada, não imitaram Indiana Jones em muitas fórmulas. O 3 teve flashbacks dele ser miúdo, transmitiu mais relação com ele e com o Sullivan, que é essencialmente o pai dele, apesar de ser pai adotivo, obviamente. Trouxe mais lado pessoal deles e tem uma grande perseguição no deserto onde acaba o jogo. Realmente não faz lembrar o Last Crusade nem nada, pois não? E tem cena num castelo. Just like in Last Crusade. Mas pronto. Tanto o 2 como o 3. Peço desculpa que eu estou um bocadinho entupido por causa das alergias e assim. E essencialmente o 2 e o 3, uma coisa que eu não vos disse, que também vai aparecer no quadro: there is a multiplayer mode, em que tu podes ser, digamos, qualquer personagem da franquia, literalmente, e andares aos tiros e à exploração de achievements e assim. Uma coisa que é universal a todos os jogos, by the way, é que vocês têm tesouros, journals e achievements para irem conquistando ao longo da exploração. Ou seja, obriga-vos a explorar todas as áreas, todos os cantos e a fazer até puzzles extra, maybe, para conseguirem desbloquear certas coisas. Vocês têm que encontrar os caminhos todos para conseguir desbloquear todos estes tesouros e journals, que é sempre necessário, pelo menos se quiserem platinar o jogo. Apesar de Uncharted ser muito mais na exploração e no shooting do que se calhar no survival e nos puzzles, como é Tomb Raider, essencialmente este aqui, para além de achievements ou de troféus em relação à maneira como tu disparas, ou às armas que utilizas, ou aos headshots e a qualidade de tiros que tu fazes, celebra também a situação de encontrar todos os itens necessários e todos os tesourinhos que encontras lá pelo meio. Portanto, abram bem os olhos, abram bem os ouvidos para conseguirem completar tudo. Voltando ao 3, o 3, como estava a dizer, é uma história muito mais pessoal. É uma história que revela muito do passado do Nate e que lança questões até bastante interessantes. Os vilões em si são talvez tão maus ou esquecíveis como os vilões em geral do primeiro. Eles tentaram puxar ali uma coisa um bocadinho diferente. I kinda can forgive that, mas ao mesmo tempo é do género. O Talbot e a Marlowe foram vilões tão nhec, e eu lembro-me quando li aquele artigo do Eurogamer que eu, há 9 anos atrás, eu fiquei, uau! Portanto, sendo uma história mais pessoal, talvez os vilões estejam interligados com ele. Well, a Marlowe está, porque era a antiga parceira do Sullivan, mas é do género, e isso é logo falado no início, portanto não é grande spoiler. Mas não há uma construção ou um clímax de confronto que eu estava à espera entre eles. É só literalmente mais
duas pessoas que estão numa corrida a um tesouro do Sir Francis Drake. Essencialmente é isso. Porque, again, voltámos à situação do Sir Francis Drake. No segundo tivemos a cena dos tesouros da raiz de Shambhala, na cidade de Ouro. Agora aqui é basicamente voltamos à cidade perdida da Atlântida da Areia, como lhe chamam, em que o Sir Francis Drake supostamente descobriu esse sítio. Portanto, basicamente, é uma aventura que temos que ir à procura desse tal local que ele tentou encontrar o Sir Francis Drake, mas acabou por desistir a meio. Funny enough, enquanto o segundo jogo, tu literalmente sentes que há uma continuidade direta, que é literalmente um filme, que não há edições, tu vivencias tudo aquilo de seguida, sem parar. O 3 sentes que é um bocadinho mais parado, ou então que ele anda literalmente a mastigar em alguns momentos. O 3 para mim é o que se calhar tem o melhor início de todos os jogos do Uncharted, com a luta nos bares de Inglaterra. É super divertido e depois vês flashbacks com o Nate e o Sullivan em novo e ok, isto está mesmo promissor, e depois sabemos um pouco mais das ambições da Marlowe e do tesouro que estamos à procura. Mas depois, quando a Chloe e o Carl, que são sem dúvida dos melhores personagens neste jogo, juntam-se a nós depois andamos um pouco a anhar, porque temos até uma cena em que o Nate futuramente vai ser capturado por um pirata e nós temos todo um nível e níveis em navios e não sei, parece que andamos a perder bué de tempo. I mean, sure, as mecânicas no nível de água são giros até e assim, mas em termos narrativos, não em termos de level design, parece que eles andaram um bocadinho a perder o foco ou o ênfase na história, como se eles estivessem a tentar contar mais detalhadamente ou contar outros side plots no meio da main plot, só que o tempo de produção para este Uncharted foi igual a qualquer outro e então eles tiveram que cortar várias partes e saiu esta história. É um bocadinho isso que eu penso, sinceramente. Mas depois, felizmente, lá para o final do jogo, quando vamos então para chegar para aquele deserto, depois do nível famoso do avião que qualquer fã de Uncharted vai imediatamente reconhecer, e é sem dúvida dos momentos mais épicos. Daí muita gente que não jogou Uncharted, eu recomendo a verem da plane scene do Uncharted 3. É uma loucura, basicamente. Assim como no Uncharted 2 tens a cena do comboio e aquele... Fuck that train, man. Just fuck that train. No segundo jogo. Just fuck it. Just fuck it, fuck it, fuck it. Mas pronto. No 3 também temos um elemento sobrenatural que por acaso só chegou mesmo no final do jogo e que eu fiquei wow! Oh, sério? Não estava mesmo nada à espera do elemento que foram pegar, mas it was a good element, mas apanhou-me completamente off guard. E depois de terminar esta trilogia de remasters na PS4, sendo que todos eles são jogos da PS3, a PS4 lança então o Uncharted 4, A Thief's End. Muita gente declara este como o melhor jogo da Uncharted. Para mim, em termos de ranking, eu ainda não joguei nem o Golden Abyss, que é um jogo de PS Vita, que eu ainda não sei se é uma prequela do primeiro ou se é canon-wise entre o primeiro e o segundo, mas sei que está dentro, apesar do canon, apesar da Sony muitas das vezes não falar nele, mas ele existe, mas só existe para a PS Vita. E há o Uncharted Lost Legacy, que se passa um ano depois do Uncharted 4, com os personagens jogáveis com a Chloe e a Nadine. E se jogar o jogo vai ser apenas porque arqueologia da Índia e por causa da Chloe, obviamente. Mas pronto. Ora, onde é que eu ia? Portanto, basicamente foram, em termos do ranking, portanto eu ainda não joguei estes últimos dois jogos que mencionei, o Golden Abyss ou o Lost Legacy. Mas em termos dos Uncharted de ranking, eu possivelmente vou declarar a minha ordem favorita como 2, 4, 3, 1. Todos eles são bons, mas há sempre aqueles jogos que sobressaem um bocadinho mais. O 4 basicamente é a história do fim do Nate. Não, ele não vai morrer. Não vai.
não vai morrer no 4, sei isso que estão à espera. There is a happy ending. Não vou dizer como, porque é bonito e vocês têm que ver por vocês próprios, mas é sem dúvida um final tão fitting e tão satisfatório para estes personagens. Fiquei mesmo satisfeito com a maneira que fizeram Hamlet, porque sim, às vezes precisamos de happy endings, porque a nossa vida já é uma merda o suficiente. Mas anyways, o 4 transitiu algumas partes da jogabilidade do Last of Us, que saiu em 2013, para este jogo, que saiu em 2016. Because of course, a Naughty Dog adora reciclar as cenas de jogabilidade. Enquanto que no 3 as poucas melhorias que houve em relação a tiro, set pistas cinematográficas, ainda mais em relação ao 2, e um multiplayer mais conciso. No 4, essencialmente, as alterações que houveram foi em relação a agora utilizar as caixas para conseguirem ajudar a fazer o climbing. Temos também outra situação pertinente em que nós utilizamos a situação de cordas, porque nós agora temos tipo um grappling hook que nos permite fazer o transporte e andar de um lado para o outro em algumas regiões, para ajudar-nos a subir ou a descer alguma environmental piece. Que mais? Em termos também de mais upgrades no jogo, tivemos assim uma melhoria de combate em termos de tiros e assim, e tivemos puzzles mais variados. Sem dúvida, acho que foi um pouco isso. Porque, de resto, não houve assim nenhuma melhoria gigante. Há muita gente que diz que os Uncharted de 2 para a frente são um bocadinho o mesmo jogo. Não deixa de ser verdade, though. A Naughty Dog foi conhecida por reciclar coisas que funcionam e os Uncharted não são diferentes. Eles são essencialmente a mesma coisa, apenas têm melhorias e retoques ali ao outro e têm melhores gráficos. Os character models e o voice acting no 4 estão excelentes. Esta história conta a história de um Nate reformado que tem que fazer uma última vez uma grande aventura, digamos assim. Ele está disposto até, digamos, a mentir à mulher para poder fazer esta aventura, porque eles estavam a viver uma vida super normal a jogar Crash Bandicoot. Isto porque é-nos descoberto que o Nate tem um irmão mais velho, o Sam, que obviamente eles só inventaram para este jogo because why not, apesar de eu gostar bastante do personagem, mas faz alguns plot holes, especialmente com algumas menções no Uncharted 3. Portanto, I guess nem todas as franquias realmente são perfeitas, nenhuma delas é. Esta foi um dos pontos que realmente mostrou isso. Tem o melhor vilão de todos, o Rafe. O Rafe é talvez dos vilões mais complexos e mete nojo da franquia inteira, mas é isso que o faz ser um vilão versátil e fixe de se confrontar. Eu gostei bastante da prestação do Rafe. O Sam também foi bastante fixe. Foi uma boa companhia. Eu desconfiei imenso dele ao início do jogo. Não é que ele não tenha feito alguma bosta ao longo deste jogo, mas overall é um personagem bastante único e bondoso à sua maneira. De resto, em termos de outros personagens, I mean, they're pretty much likable. Este jogo, essencialmente, o que nós vemos é o fim desta aventura. Vemos aqui tudo como acaba. É uma aventura em que eles andam à procura de um grande tesouro pirata do Capitão Avery, que literalmente construiu uma cidade utópica chamada Libertália, e nessa cidade ele e os maiores piratas de sempre tinham uma faixa, uma união feita, por assim dizer, um sindicato. Mas um dia, estranhamente, e depois descobre-se ao longo do jogo, they all died e o tesouro ficou para trás. Esse tesouro, há uma opção tão grande pelo Rafe, o Sam e o Nate, tudo porque a mãe deles andava à procura do tesouro, a mãe do Nate e do Sam. Daí o Nate e o Sam terem começado esta vida de aventureiros e de caçadores de tesouros. Portanto, é esta ligação pessoal com a mãe. E o Rafe porque soube, queria ficar rico. E porque o Rafe é aquele tipo de personagem que, como ele é rico
e teve tudo de mão beijada. Ele essencialmente quer ganhar algo que o meta na história por ele próprio. Ele começa a criar uma grande rivalidade após amizade com os Drake Brothers. Portanto, acho que é uma relação bastante única. Não vou falar muito da adição da Nadine. Eu gosto imenso da Laura Bailey, mas parece que a Naughty Dog simplesmente pega na Laura Bailey e já borda para o personagem genérico. Para quem disser que é uma cena racista, amigos, não é. As pessoas adoram o Raja, que é um gajo que é literalmente sul-americano. As pessoas adoram a Chloe. A Chloe é descendente, ela tem sotaque australiano, portanto, é descendente indiana-australiana. Ela tem um pai indiano, se não me engano, e uma mãe australiana. Toda a gente adora os personagens da localização do Tibete. E toda a gente gosta dos personagens da Arábia também que aparecem no 3. So it's like, o problema não tem a ver com o tom de pele ou com orientações sexuais, tem a ver sim com a maneira como escreves. A Nadine podia ser completamente scrapped out daqui e uma pessoa não sentia falta nenhuma. Isto foi só para meter outra vilã sem ser o Rave. Isto porque o Rave, com o dinheiro que tem, podia ter contratado aquela empresa de Merchant Man na mesma, sem a necessidade da Nadine. A Nadine é essencialmente a cara que está a tentar meter os seus compatriotas de guerrilha novamente no business, após ter uma dívida bastante grande do pai dela. E tirando esta componente e a componente dela no fim, se calhar ganhar um bocadinho mais de respeito perante os Drake Brothers, essencialmente só aparece num jogo para lhes dar porrada. Há muita gente que diz que, tal, se fosse um gajo não diziam a mesma coisa. I totally would say that. Essencialmente porque é só um personagem que aparece literalmente para dar porrada noutros. Portanto é do género why? Não é um personagem que traga muito envolvimento, infelizmente, não é? Mas pronto, isso será uma conversa para mais tarde, possivelmente quando jogar o Lost Legacy e fizer um podcast deles. Se calhar não vos entreguei o review que se calhar estavam à espera de ouvir ou que mereciam, mas foi do género, sendo uma spoiler-free review e sendo que a jogabilidade entre eles não se altera de todo, até porque a jogabilidade é muito parecida em todos os jogos, apenas é melhorada ao longo dos mesmos. Não há assim muito para falar. Tu falas do jogo base do 1 e do 2, o 3 e o 4 só acrescentam uma validação ao outra, e de resto o que acho que melhoram é os set pieces e a narrativa. Foi uma aventura que me fez ficar completo, foi uma aventura que acho que trouxe muita coisa de positiva. Qualquer pessoa que joga a franquia de Uncharted, eu acho que se torna memorável à sua maneira. Há muita gente que diz que é overrated, se calhar realmente é overpraised a little, mas ao mesmo tempo eu percebo totalmente onde veio o praise. Porque esta franquia é ótima. Se eles quiserem ficar só por estes 4 jogos, fazem totalmente bem, porque é espetacular a maneira como acabaram a história. E realmente torna-se inesquecível. Eu gosto muito do Tomb Raider, eu gosto muito de Indiana Jones, mas se calhar em termos de plot-wise e de deixar-me satisfeito, sem dúvida nenhuma que o Uncharted retira o prémio e possivelmente tornará-se, ou já é, uma das minhas gaming franchises favoritas de sempre. Teve um início, meio e fim, como todas as grandes histórias. E vocês, malta, já jogaram Uncharted? Têm interesse no Uncharted? Se jogaram, qual é que é o vosso título favorito e aqueles que menos gostam? Ficarei à espera nos comentários. Muito obrigado.